o governo eterno de Cristo e a fragilidade dos governos humanos. O povo de Deus, o povo de Israel, foi levado para a Babilônia, onde estiveram cativos durante 70 anos, conforme anunciara os profetas. Era um povo rebelde. Precisavam de disciplina, e aquele cativeiro era para purificar aquele povo, para levar aquele povo ao arrependimento. Dentre os cativos, se destaca o profeta Daniel, que chegou lá ainda jovem, ainda um adolescente. Com Daniel nós aprendemos muita coisa, principalmente a sermos íntegros, inteiros, a não pecarmos, mesmo diante da ameaça de morte, mesmo diante da ameaça de ser jogado na cova dos leões. Com Daniel aprendemos a não negociar os valores do Deus eterno. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, aquele que pensava ser o dono do mundo, teve um sonho e ficou perturbado com esse sonho. O sonho veio para ele como um golpe, segundo o original, na língua hebraica. Nenhum sábio, nenhum feiticeiro, nenhum astrólogo teve condições de interpretar aquele sonho. Porque Nabucodonosor não queria apenas a interpretação, ele queria que a pessoa contasse o sonho, porque ele disse que já havia esquecido. Não sei se ele esqueceu mesmo, talvez uma astúcia. E ninguém teve condições de interpretar. Diante do decreto de morte daqueles sábios, feiticeiros, astrólogos, o profeta Daniel se propõe a interpretar o sonho. Mas antes buscou ao Deus dos céus, ao Deus que revela os mistérios. E o Senhor Deus revelou a ele a interpretação do sonho. E antes de interpretar, ele faz uma oração de louvor, de agradecimento ao Deus que revela os mistérios, ao Deus que muda as estações, a Deus que coloca reis e tira reis, ao Deus soberano, dono do mundo. Nabucodonosor pensava que ele era o dono do mundo. E Daniel diz a Nabucodonosor que ele teve um sonho com uma estátua. Sonhou com uma estátua, bem grande. A estátua tinha cabeça de ouro. E aquela cabeça de ouro representava a grandeza e o esplendor do reinado de Nabucodonosor. Aquela estátua tinha também ombros e braços de prata, que representava os medos persas, dois povos, dois ombros, dois braços. Os medos e persas, eles seriam o povo que iria destruir o reino de Nabucodonosor, queria destruir a Babilônia. Aquela cidade praticamente intransponível, muros que ninguém jamais imaginaria derrubar. Dizem que tinha locais que tinham até 70 metros de altura, até 30 metros de largura. Se sentiam seguros, mas foram destruídos pelo Império Medo-Persa. A estátua tinha os quadris de bronze, ventre e quadris de bronze, que representava o império que sucederia o Império Medo-Persa. Então, o Império Grego, formado pelo Alexandre o Grande, que dominou o mundo quase inteiro. A estátua tinha pernas de ferro e pés de ferro e de barro, que representava o Império Romano, que iria destruir o Império Grego e iria dominar também o mundo quase inteiro. Através das suas guerras, de genocídios, mortes, o Império Romano dominou o
mundo quase inteiro. Veja que ferro e barro, pernas de ferro, pés de ferro e barro não se mistura. Aquele Império Romano foi dividido entre o Império Romano do Ocidente e do Oriente, não se uniram mais. Era um império forte, né, que representava o ferro, mas muito fraco também, inclusive com relação a padrões morais. E esse império acaba sendo destruído. Diz o sonho também que durante aqueles tempos do Império Romano, uma pedra veio e tocou na estátua, e ela se esmiuçou, ela acabou. Segundo a interpretação de Daniel, que Deus deu para Daniel, aquela pedra é Jesus Cristo. Desde o Novo Testamento, do Velho Testamento, nós temos essa simbologia de Deus como a rocha, Deus como a pedra firme. No Novo Testamento, Cristo é a pedra. O apóstolo Pedro diz: chegai-vos para ele, a pedra viva, pedra angular, pedra de esquina. O que conta, qual é a moral desse sonho? Qual é o significado de tudo isso? Todos os reinos passariam. Estude a história, você vai ver a existência desses 4 impérios. Todos passariam e todos passaram para dar lugar ao reinado justo e eterno de Jesus Cristo. Eu vou fazer outros vídeos sobre esse tema. E você pode me procurar no Facebook, né, página Professor Gumerci, ou no YouTube, Gumerci com Y, Barbosa. Vou fazer outros vídeos sobre isso. Mas quero deixar aqui um ensino fundamental, que é o ensino, que é a lição da soberania de Deus na história. Jesus Cristo é o Senhor da história. A história não é um conjunto de fatos desordenados, sem sentido. A história está nas mãos de Deus e cumpre um propósito, o propósito de convergir todas as coisas em Cristo. O apóstolo Paulo falou isso, em Efésios 1, 8, 9 e 10. O plano de Deus, o plano final de Deus em redimir a humanidade é convergir todas as coisas em Cristo. Todos os reinos, toda a perversidade dos reinos, dos governos humanos vão acabar para dar lugar ao reinado eterno e justo de Cristo. Ele já estabeleceu o seu reino quando veio, mas não plenamente. Vai estabelecer no futuro com a chegada, com a segunda vinda dele. Nós estamos vivendo o já, mas o ainda não. E o único reino que permanecerá para sempre é o reino de Jesus Cristo. Fala-se numa agenda esquerdista, né, de um governo só, de um governo global. Ainda que isso se concretize, não durará para sempre. O único reino que durará para sempre é o reinado de Jesus Cristo. E aqueles que creem em Cristo, que se arrependerem dos seus pecados e creem em Cristo, vão também participar desse reino, serem cidadãos desse reino e reinarão também com Cristo eternamente. Portanto, se submeta a Jesus Cristo. Não adianta você se rebelar, não adianta se insurgir contra Cristo. Com seus pecados, você está insurgindo contra Cristo, seguindo seus próprios caminhos. Não adianta. O apóstolo Paulo disse que um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O Salmo 2 fala sobre Jesus Cristo, mesmo sendo escrito 1000 anos, 900 anos por aí antes de Cristo. Fala sobre Cristo e a rebelião dos povos, a rebelião dos governos. O salmista Davi escreveu aquele salmo falando sobre isso. O povo não quer submeter a Cristo. E Davi termina aquele salmo dizendo: beijai ao filho, beijai, dai honra ao filho, porque senão ele te destruirá.
se submeta ao governo de Jesus Cristo, enquanto há tempo.